Muito bem, pessoal. Eu recebi uma dúvida de um aluno meu hoje, mas que provavelmente quando esse vídeo for para o ar já faz semanas, porque eu tenho muitos vídeos na frente, né? E ele perguntou se termogênico e creatina é uma boa. Já recebi essa dúvida várias e várias vezes. É uma dúvida recorrente entre os meus alunos da consultoria, então provavelmente deve ser uma dúvida de vocês, então vamos fazer o vídeo aqui. Poxa, custa não clicar no gostei? Não custa nada, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal para a gente chegar em 2 milhões, o que para vocês não muda nada, mas para mim vai ser legal. Então, vamos lá. Termogênico e creatina. Vamos repassar aqui rapidamente, né, o que faz cada um deles, porque já tem vídeo específico do tudo sobre o termogênico e tudo sobre creatina. Então, o termogênico, termocalor, gênico, geração, geração de calor a partir de calorias, e esse é o primeiro fator que aumenta a nossa queima de gordura. Temos outros fatores, como por exemplo, melhora da disposição, então nós treinamos mais pesado, isso é muito bom quando o carbo está baixo. Também nós reduzimos o apetite, o que é excelente para dar mais conforto na dieta. E a gente tem uma questão de diurese que melhora o peso, mas não necessariamente a gordura corporal, né? Tira um pouco de líquido retido. Quando falamos da creatina, nós estamos falando de um aminoácido, que tem a junção de alguns aminoácidos, na verdade, e que faz uma hidratação celular na miofibrila. Ela tem uma capacidade chamada higroscópica. A higroscopia é o poder de atrair água para aquela molécula em específico. Então a creatina, quando chega dentro do músculo, atrai água para dentro do músculo e com mais água eu tenho mais oxigênio. E com mais oxigênio eu consigo fazer uma respiração celular mais eficiente, uma ressíntese de ADP para ATP. Que diabo é isso, Leandrão? ADP, adenosina difosfato, nós temos 2 cadeias de fosfato. Só que a energia, para ficar fácil de entender, tá? A energia, para a gente conseguir gastar isso, ele tem que ser 3 fosfatos. Tem que ser adenosina trifosfato, ATP. Quando você pega o ATP e usa ele, ele vira ADP. Então ele passa de 3 cadeias para 2 cadeias. Quanto mais rápido eu conseguir colocar uma cadeia aqui, eu tenho uma energia disponível de novo e eu rendo um pouquinho mais nas séries. É assim que a creatina funciona. Então, eu fazendo uma ressíntese de ADP para ATP, mais rápido eu rendo mais. Então, esses dois são os principais. E aí a pergunta é, algumas perguntas na verdade, né? Vou tomar um termogênico para secar e uma creatina para crescer. Isso vai acontecer? É um cenário um pouco mais complicado para se responder sim ou não. Encurtando aqui a história. O que a creatina vai fazer? Vai voluminizar um pouco a célula muscular, não vai causar retenção de líquido nem nada. E ela vai te ajudar no ganho de força, maior rendimento e, consequentemente, hipertrofia. Conseguimos hipertrofia em déficit calórico? Porque vamos assumir que a minha dieta está em déficit calórico para emagrecimento. Se você for iniciante ou estiver usando alguma coisinha, você sabe, você vai conseguir ganhar massa muscular perdendo gordura. Então a creatina poderia, neste cenário, ser utilizada com termogênico. Vamos dizer que eu esteja natural ou eu não seja iniciante. Então provavelmente eu não vou ganhar massa muscular durante um processo de cut. Nesse caso, se eu usar a creatina com a cafeína ou com o termogênico, é uma boa? Por quê? Porque a creatina, apesar dela não ocasionar o ganho de massa muscular, ela nos ajuda a treinar um pouco mais pesado e deixar a célula um pouco mais voluminizada. Não ganhei, mas talvez você não perdeu. Ou eu perdi, mas eu perdi menos. Então a creatina com o termogênico nesse cenário fica legal também. Vamos dizer que eu sou avançado. Então eu tenho tendência a perder massa muscular. Vou usar a creatina como efeito ergogênico para poupar nesse cenário. O termogênico, ele é diurético, você falou. E a creatina, ela vai se estocando no músculo, né? O músculo esquelético humano, mais ou menos falando, vai carregar 180 gramas de creatina. Quando você satura ele, o que leva 3, 4 semanas, usando 5 gramas mais ou menos por dia, você consegue carregar 220, alguma coisa nesse sentido. Então, esse aumento aí de 20, 25%, não teria assim um efeito diurético do termogênico que iria influenciar? Não. O termogênico ele tem um efeito diurético no começo,
o que pode atrapalhar um pouquinho, mas depois ele estabiliza a creatina, também fica tudo ok e simplesmente não abaixa os níveis em quantidades significativas para reduzir performance. Então você pode consumir a creatina com termogênico tranquilamente, que você não vai usar o termogênico para tirar a creatina do organismo, isso não vai acontecer. A creatina pode anular o efeito do termogênico porque retém líquido? Não, isso não. Isso não vai acontecer, é um cenário impossível. Agora vamos, né, seguir adiante, até porque não dá para seguir para trás, né, gênio. Ok, então eu vou fazer agora uma dieta bulk, superávit calórico, nós mudamos o cenário. A creatina é bom nesse cenário? Fantástica. Pô, Leandrão, mas no bulk eu já tenho força, vai ter mais. Toda ajuda é bem-vinda. Então, a creatina nesse cenário vai ser ótima. Vou usar o termogênico e vou crescer seco. Queria também, viu? Mas não vai dar não. Porque o termogênico, ele queima só um pouquinho da caloria. E se por um acaso você está comendo a mais e diminui um pouquinho, você continua em superávit. Então você não vai queimar gordura. Leandro Twin, você é burro, porque eu fiz um bulk uma vez e o meu percentual de gordura baixou. Eu ganhei peso. Como é que você explica essa? O que acontece, pessoal, é que se você faz um bulk limpo e você ganha massa muscular ganhando muita pouquinha gordura ou sem ganhar gordura, o percentual de gordura baixa, porque o percentual é em cima do peso total. Se eu tiver 50 quilos com 10% de gordura, eu tenho 5 quilos de gordura. Vamos dizer que eu aumente até 100 quilos sem ganhar gordura. Cenário hipotético, louco, mas para você entender. 5 quilos de gordura em 100 quilos, quantos por cento dá? 5%. Então, se eu ganhasse 50 quilos de músculo sem ganhar gordura, o percentual já cairia. Então, isso pode ter acontecido. De qualquer forma, você usando o termogênico durante um processo de bulk, você não vai perder gordura ou segurar BF, nem nada do tipo. Pode te atrapalhar, porque você pode reduzir o seu apetite, pode ficar desconfortável comer. Vai saturar o seu organismo de estimulantes, que eles fazem down regulation nos receptores. O que é down regulation? É cada vez mais perder eficiência. Então, quanto mais cafeína você usa, menos responsivo você fica a ela. Aí quando você entrar no cut que você precisa dela, você se ferrou, porque você já não responde mais a ela. Então, Leandrão, então no bulk não é inútil usar o termogênico? É. Mas no cut é legal usar a creatina. É isso aí, esse é o caminho. Vou agora, Leandrão, dar um novo cenário. E se eu comer igualzinho, eu gasto 3 mil, eu como 3 mil, e aí eu jogo um termogênico, uma creatina, e eu vou ganhar massa muscular, e como o termogênico abre um déficit calórico pequenininho, eu perco gordura. Mas como eu estou ingerindo as calorias, eu vou ganhar massa muscular. Galera, não vai acontecer. Nós só podemos ter 2 cenários de mudanças, pelo menos impactantes. Estou falando de maneira geral, tá? Poderia problematizar, lógico. Mas ou eu tenho superávit calórico ou déficit calórico. Se eu como mais do que eu gasto, eu não perco gordura, eu ganho massa muscular. Se eu como menos do que eu gasto, eu perco gordura e talvez eu ganhe massa muscular se eu for muito frango, muito iniciante, estiver usando esteroide, mas se não for o caso, eu não ganho massa muscular, posso até perder. Se eu fico no meio e eu uso um termogênico e isso causar um déficit calórico, eu vou para o lado do déficit, ponto. Então é um cenário que também vai depender do saldo calórico, né, diário. Então você utilizando isso nesse cenário, você provavelmente vai manter o seu peso usando um estimulante, o que não é nada interessante, porque você está saturando o teu organismo para não mudar. Resumindo, creatina a gente usa sempre, porque creatina não é para bulk ou para cut, é para quem faz musculação. E para quem faz musculação, faz o ano inteiro, creatina é bom o ano inteiro. O termogênico é bom em cut, só, ponto, é isso. Então você pode usar os dois juntos em cut, e em bulk você não vai usar termogênico, porque não é de fato viável. Muito bem, mas Leandro, eu achava que creatina com cafeína dava aquela anulada boa e tal. Não, não. Eu vou deixar vocês com um vídeo aqui sobre vários mitos da creatina, que eu acho muito importante que vocês vejam, porque tem pessoa que, sabe, pensa, a creatina queda de cabelo, a creatina problema renal, como é que eu tomo a creatina? Será que é 5 gramas para todo mundo? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.